Vamos falar hoje a respeito de uma das energias e um dos temas que eu considero assim um dos mais legais, que é exatamente a sexualidade. Mas a sexualidade do ponto de vista espírita, a sexualidade do ponto de vista da lei de reprodução que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Quando nós falamos de sexualidade, todo mundo tem a sua ideia, todo mundo tem a sua visão, porque nós somos bombardeados o tempo todo. Ai, Jesus! Nós somos bombardeados o tempo todo por apelativos sexuais. E todo mundo sabe que é fácil de entender. Vende. Dá audiência, vende. Mas nós não podemos nos esquecer que a doutrina dos espíritos é uma doutrina voltada para nós enquanto espíritos. Então a abordagem não vai ser uma abordagem visando só a nossa vida enquanto encarnados, mas visando o nosso ser enquanto espírito e a sua projeção para a eternidade. E é mais ou menos dentro disso que eu quero fazer a nossa apresentação. Perguntas por escrito, e eu explico por quê. Em outras palestras, quando toca nesse tipo de tema, me lembra muito aquelas aulas de medicina legal que eu tinha quando eu fazia direito. Você começa a falar de sexualidade, alguém levanta o dedo e fala assim: eu tenho uma amiga que parece com essa situação que você está falando. Eu tenho um amigo meu muito próximo, sabe, muito próximo, que está assim tendo 2 relacionamentos ao mesmo tempo, assim, um conhecido. Para evitar esse tipo de coisa, né, o discurso por escrito, que aí a gente ganha tempo. Vou tentar dar um intervalo de 10 minutinhos para que todos possam dar uma descansada, fofocar bastante e a gente volta para fechar a apresentação e esclarecer as dúvidas. Tudo bem? Então, pois não? Pois não? Ok, em princípio, ok. A primeira parte da apresentação, nós vamos falar sobre sexualidade do ponto de vista científico. E vamos entender o que é a sexualidade. E vocês vão ver que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, do ponto de vista da ciência, da biologia, é uma das coisas mais maravilhosas que a gente possa estudar. É mais ou menos igual aquela música que diz, né? O mundo é maravilhoso, o ser humano que não é legal. A sexualidade, ela é maravilhosa. O ser humano é que gosta de complicar as coisas. Vamos para cá. Basicamente, todo ser humano tem 2 instintos. Um chamado instinto de conservação, o outro chamado instinto de reprodução. Todo organismo vivo, ele é movido por essas 2 cordinhas. O teu organismo, a tua biologia, a tua genética, a tua ancestralidade, ela vai te empurrar para que você se conserve, e na conservação você pode colocar a autoproteção. Então é o sentido de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, também a própria alimentação. E mais do que isso, a natureza te empurra a você jogar os teus genes para frente. Você tem a necessidade. Você que eu falo não é você, João, Maria, Alberto. Não, você ser humano, você corpo biológico. O ser humano, enquanto organismo biológico, ele tem um impulso de se reproduzir. Todos vêm com esse chip. Vamos colocar assim, esta é a regra. Toda regra comporta exceção. Seres humanos são seres complexos. Seres complexos costumam complicar as coisas. Mas, do ponto de vista simples, nós, não estou falando de espírito imortal, estou falando do corpo que nós habitamos, da ancestralidade genética. Vai nos empurrar esse instinto. Você tem que se conservar e você tem que passar os teus genes para frente. E aí, a forma de passar os genes para frente. A primeira forma foi essa, a forma assexuada.
é própria de organismos simples, porque eles não têm uma grande cadeia de DNA, eles não têm um número vasto de órgãos, de funções, então é mais fácil para que eles se reproduzam assexuadamente. É a reprodução egoísta, você não precisa de um outro indivíduo. Qual é o problema? Você passa os teus genes para frente. Se houver, por exemplo, algum tipo de praga que afete os teus genes, ela extermina você e extermina toda a comunidade, porque todo mundo é uma cópia um do outro. Então, ela é frágil. Para manter uma espécie, a reprodução assexuada, ela ganha pela multiplicação. Mas se tem algum tipo de interferência que afete aquele organismo, não vai afetar um organismo, dois, vai afetar toda a população. Então leva à extinção. A mãe natureza resolveu dar um upgrade nisso. E o primeiro upgrade a gente vê com os corais. Os corais, como todos nós sabemos, eles ficam presos ao leito do oceano. E quando chega a época da reprodução, eles jogam os seus gametas. O mesmo coral joga gametas masculinos e femininos, mas não se sabe o motivo. Os gametas de um coral não interagem com os gametas do gênero oposto. Eles só interagem com o gameta do gênero oposto do outro coral. E não tem uma explicação científica para isso. Então vamos imaginar, o coral A, ele solta os gametas masculino e feminino. Mas esse masculino e feminino não vão interagir. Eles vão interagir com o A e o B do coral B, C, D, E, F, para que a genética varie. E os peixes ainda trouxeram uma outra evolução nisso. Os peixes, como eles não são fixos como os corais, eles podem soltar os seus gametas, e aí tem a fêmea e o macho, já é separado. Eles podem soltar os seus gametas em outros espaços que eles acreditem serem mais prósperos ou espaços mais seguros. Mas aí que vem a parte mais evolutiva legal. Ele é o bicho. Há 500 bilhão de anos. Entenda, 500 bilhão de anos. 500 milhões de anos. Os tubarões desenvolveram um sistema de que o macho, ele tem uma proeminência que sai do corpo dele. Essa proeminência, se não me engano, o nome é cluster. E a fêmea acabou desenvolvendo um duto para receber esse cluster. A partir daí, a reprodução não se dá mais fora, mas sim dentro da espécie. Então, é uma reprodução que acaba sendo protegida. Porque vocês imaginem, né? Uma reprodução que os bichinhos ficam espalhados no oceano, como é o caso dos peixes, os predadores têm muito mais possibilidade de alcançar esses filhotinhos. Aqui não, eles vão ficar protegidos dentro do ventre da mãe até a mamãe tubaroa botar os bichinhos para fora até ela parir. Então, aqui nós tivemos, há 500 milhões de anos atrás, um baita salto evolutivo. E aonde isso nos afeta? Nos afeta porque na sequência da evolução, nós seres humanos, que a gente pode considerar o Homo sapiens sapiens 200 mil anos, o primeiro primata que se aventurou a sair das árvores, andar na savana e depois atravessar para a Europa, 2 milhões de anos, nós temos aqui um outro sistema, que é um sistema de unir o casal e esse casal dar possibilidade para que a cria se sustente, cresça e fique independente. E como isso funciona? Através de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é vulgarmente chamada o hormônio ou neurotransmissor do prazer. Quando você come,
O que te faz ter alegria em comer, o que te faz ter prazer em comer, não é o chocolate, é a dopamina. O sexo, ele é prazeroso porque o organismo, quando vai fazer sexo, seja um organismo humano ou qualquer outro, ele tem que ser prazeroso o ato sexual, porque senão as pessoas não fariam sexo, comeriam chocolate. A ideia do sexo ser prazeroso é você ter vontade de se unir a uma outra pessoa. Pensa, é uma pessoa de uma outra família, de uma outra história de vida, de outros valores, que você vai se unir com ela numa intimidade que é única, que é a intimidade sexual, que não viola só o corpo, ela abre também as portas da intimidade emocional da pessoa. Então, para isso, para você se dispor a isso, tem que ter uma armadilha biológica. Essa armadilha biológica se chama prazer. Então, para você se alimentar, para você se reproduzir, o ato reprodutivo tem que ser um ato prazeroso. Por isso que nós temos essa cena tão bonitinha aqui de formar um casal. Porque nós temos prazer. A dopamina nos faz buscar o prazer. O circuito do cérebro que nos dá prazer no ato sexual é o mesmo circuito do cérebro que nos faz ficar viciados em qualquer tipo de droga. É o mesmo circuito. Então não se enganem, sexo também vicia. Pornografia vicia, troca de casais vicia, porque o sistema dentro do teu cérebro é o mesmíssimo sistema utilizado pela cocaína, pela heroína e etc. Por isso que a coisa é legal, mas como tudo que é legal, de menos ou de mais, acaba complicando a nossa vida. Sabendo disso, esse senhor aqui fundou a Playboy. Com a Playboy, ele teve essa mansão que está sendo vendida, se vocês quiserem, está sendo vendida, tá? Em Los Angeles, por 200 milhões de dólares. A bagatela de... E aqui era o seu avião particular, seu Boeing particular. Como que ele conseguiu isso? Exatamente sabendo que um homem ver as lindas formas de uma mulher linda acaba estimulando neste homem o prazer. E esse prazer, ele acaba dando satisfação. Lembram que é o neurotransmissor do prazer? E essa satisfação fazia com que ele assinasse a revista e ficasse ansioso para receber o exemplar do mês seguinte. E aí, nesse livro, chamado A Química Entre Nós, Amor, Sexo e Ciência da Atração, o autor vai falar o seguinte: foi assim que Hugh Hefner, o criador da Playboy, ficou rico. Sem entender exatamente o que estava fazendo, ele explorou um desejo inato de olhar seios e rostos femininos, levando milhões de homens do mundo inteiro a experimentar a recompensa apetitiva, a gastar dinheiro com a revista ou ansiar por sua distribuição a cada mês. A Playboy se tornou uma condição antecedente que levou seus leitores a uma recompensa de consumação, que levou Hefner a ter uma mansão em Los Angeles e um jato DC-9. Então, também é bom a gente sair da nossa caixa da ingenuidade. Muita gente que fala favorável a qualquer tipo de comportamento sexual, a qualquer tipo de acesso a material sexual, fala isso não é porque é a favor da liberdade sexual, fala isso porque quer ficar rica, porque dá muito dinheiro. É uma indústria que nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria dos filmes pornográficos, o faturamento dela é quase beirando dos filmes. É de bilhões de dólares. São indústrias multimilionárias. E agora com a internet, a concorrência que eles estão tendo é absurda de vários países. Por quê? Mais acesso, mais monetização, mais dinheiro. E vejam, né? A pessoa hoje tem uma facilidade
que ela está aparentemente segura no seu quarto, na sua casa, sem precisar ir a um cinema ou a uma locadora. Até bem pouco tempo atrás era assim. Hoje não. Hoje, ou pela TV a cabo ou na internet, a pessoa tem acesso. Então é um mercado que move muito dinheiro. Move muito dinheiro. Por quê? Cadê? Condição antecedente que levou os seus leitores a uma recompensa de consumação e prazer. Você ativa os mesmos sensores do sexo sem ter feito sexo. Sigamos. E aí, nós vamos entender como funciona, por gentileza. Tem problema. O que acontece? Quando você olha e se interessa por uma pessoa, vamos falar em termos reprodutivos, é muito curioso. Sabe quando você está numa rua e de repente vem aquele Rottweiler ou aquele Pitbull que solta da coleira e vem na sua direção? Conseguiram imaginar a cena? O que ativa nessa hora é o sistema límbico. Você vai raciocinar, nossa, eu estou na dúvida, é um Rottweiler? Não, talvez seja um Pinscher. Você não fica raciocinando. Você simplesmente entra no teu módulo automático. Eu tenho que fugir ou tenho que sair no braço com o bicho. Esse é o sistema límbico. É o mesmo sistema quando a gente se interessa sexualmente por alguém. Não passa pela parte racional. Vai pela parte límbica. Depois é que o raciocínio vai tomar algum tipo de conhecimento. Lembre-se que nós estamos falando aqui tudo do ponto de vista biológico, não estou botando nada da parte espiritual. A parte espiritual vem depois. Agora a gente vai falar de como funciona o organismo. Então, é isso que acontece. Você vai despejar, assim como vem o Rottweiler para cima de você, você encontra com aquela pessoa, você vai despejar uma dose absurda de adrenalina no seu corpo. A adrenalina vai fazer com que você dilate as suas veias, o seu coração vai acelerar, você vai começar a ter sudorese. Junto com a sudorese, no homem, a testosterona é transformada em androtestosterona, que sai pelas glândulas sudoríparas e são percebidas pela via olfativa feminina, sabendo que o homem está interessado em copular. Não, o cara não aparece fedendo e você fala, está interessado, né, nego? Não é assim. Não é assim que funciona. E não é essa via olfativa, que são pequenos receptáculos que nós temos nas narinas, não tem cheiro. Não passa pela área do cérebro que identifica cheiro, sabor, nada. Ela vai direto para o sistema límbico. Então nós sabemos. E o que faz com que a pessoa se ruborize quando fica sexualmente excitada. Quem tiver de cara vermelha agora, né? Tudo isso porque a adrenalina está injetada no teu corpo. O mesmo sistema que faz você se defender do Rottweiler, ele vai se ativar para você, homem, correr atrás da fêmea. Fêmea, você será atrativo para o macho. Em termos biológicos, é até interessante a gente falar macho e fêmea, porque fala homem e mulher, vem toda uma carga cultural. Macho e fêmea é biológico. Então, o macho ele produz adrenalina, a adrenalina faz com que a androtestosterona dele seja percebida pela fêmea, a fêmea entende esse sinal e aí cabe ela saber se vai aceitar ou não a investida, tá? E nós vamos ver como ela entende a questão da investida. Nós formamos pares com pessoas geneticamente diferentes a nós. E isso não é uma coisa racional, é olfativa. Aqui é um experimento que foi feito numa universidade da Inglaterra, que eles pegaram, aqui nós temos 6 moças usando a mesma camisa na hora de dormir durante uma semana.
Depois essas camisas eram colocadas nesses potes e os potes lacrados. Depois de 3 semanas, eles botavam homens voluntários para cheirarem esses potes. E eles escolhiam os cheiros que eram mais apropriados e os menos apropriados. Dezenas de rapazes fazendo o teste com essas moças. O que se descobriu? Que no teste genético de 6 genes, que são a diferença genética de imunidade entre as pessoas, só tem 6 genes que nos diferenciam em termos imunológicos. A tendência da pessoa achar o cheiro agradável e excitante era da pessoa que tinha menos compatibilidade de genes consigo. Por que isso? Porque a Mãe Natureza quer que você tenha a genética mais rica possível para quando você tiver os seus filhos sobrevivam ao maior número de doenças e desastres possível. A coisa foi feita para crescer e multiplicar. E aí nós temos a questão das preliminares. Por que as preliminares no sexo são importantes? Porque as preliminares ativam no homem a ereção, nas mulheres a lubrificação, fazendo com que o ato sexual não seja doloroso ou pelo menos desfavorável para um ou para os dois. A boca, ela tem 10% de toda a sensibilidade do corpo. Então, quando você beija uma pessoa, isso não apesar da boca não ter função sexual, sempre que a gente falar função sexual, entenda a função reprodutiva, ela permite a parte reprodutiva que se prepare para que ela faça a cópula. Mais uma vez, vou usar termos biológicos, tá? Não se sintam ofendidos, estamos falando de humanos, mas no sentido biológico. Macho, fêmea, cópula. Ah, e criança não é criança, é filhote. Aqui, nós temos aqui um mapeamento cerebral, que a área de prazer da mulher, imaginem como se fosse um cacho de uva. A área que sensibiliza o mamilo da mulher, ela fica perto da área do clitóris e da vulva, no cérebro. No cérebro. Só a fêmea humana tem isso. Nenhum outro primata tem isso. E só a fêmea humana, quando ela amamenta, ela coloca um outro hormônio, que é um hormônio que dá a sensação de você ficar próximo, de você ficar junto, de você ficar apegado, querer fazer conchinha. Lembra do nome desse hormônio? Oxitocina. É o que faz com que você queira ficar perto da pessoa. A mãe, quando amamenta a criança, a mãe produz oxitocina e a criança produz oxitocina. Daí porque para a criança é sempre interessante um par de seios perto, porque a memória genética dela desperta para ela o bem-estar, o calor e a proteção materna. Então veja que está tudo relacionado. As coisas não estão fora de contexto. Ela produz esse aconchego. E depois a gente vai ver que o homem adulto, ele é movido pelo mesmo estímulo. E aqui, ainda tirando daquele livro, essa ligação seio-oxitocina explicaria porque os homens são os únicos mamíferos machos fascinados por seios e as mulheres, as únicas fêmeas de mamíferos cujos seios permanecem aumentados, mesmo quando não estão amamentando. O ser humano é o único animal para o qual os seios se tornaram uma característica sexual feminina secundária. Então, os seios não são só para amamentar na nossa espécie. Você não vê um chimpanzé brincando com os seios, as tetas da chimpanzé. Você não vê a leitoa e o leitão, não brincam. Isso é uma coisa que só nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Por causa dessa ligação seio-oxitocina, que vai ter repercussão até a nossa fase já adulta, desenvolvida. Quando todo mundo já toma leite de caixinha, ainda assim, nós estamos influenciados por isso.
E aí, vejam como é a questão da excitação provocada no homem pela mulher. Aqui nós temos uma ovulação, aqui um óvulo saindo, tá? Um pesquisador lá dos Estados Unidos, ele fez o seguinte experimento. Ele foi para as boates de striptease em Las Vegas, e nas boates de striptease, ele acompanhava as moças que faziam striptease e o rendimento delas. Uma boate é isso daqui. Sonzeira, barulheira, ambiente relativamente escuro. Você não vê detalhes das pessoas. Você não sabe como é que se a pele dela está melhor, se a voz dela está mais interessante. Você não tem esse referencial. E o que ele percebeu é Geoffrey alguma coisa, o nome desse pesquisador. Ele não só pesquisou, mas concluiu que as mulheres na fase que estavam ovulando, elas ganhavam mais dinheiro do que as mulheres que não estavam ovulando ou das mulheres que estavam tomando anticoncepcional. De alguma forma, os homens, aí vamos colocar, os machos, percebiam que aquelas fêmeas estavam prontas para se reproduzir e eles investiam mais nessas fêmeas para ter o retorno reprodutivo. Sem que eles soubessem quem está fazendo o quê. Às vezes nem a menina sabia que ela já estava na sua fase de ovulação, no seu período fértil. E aí, quando nós temos a gravidez, a fêmea humana, ela tem uma característica muito curiosa. Ela é a única que o bebê sai 9 meses e sai totalmente dependente dela. O bebê com 9 meses nasceu, ele é totalmente dependente da mãe. Quando ela engravida, ela começa a produzir uma série de hormônios, e aí eu vou ter que olhar a cola, que senão vou esquecer, que não é a minha área, não é a medicina. Deixa eu ver aqui. Durante o período de gestação, a mulher gastará 80.000 calorias extras para manter ela e o filho. É o equivalente a correr 30 maratonas. Os níveis de estrogênio, substância associada à ovulação, cairá e a progesterona terá um aumento considerável, evitando que ela tenha novo ciclo menstrual, provocando os famosos enjoos na gestante, além da alteração de humor. Isso se dará porque as glândulas mamárias aumentam e sejam eficazes no trabalho da amamentação, além do aumento da vascularização do útero, da dilatação do conduto vaginal, tudo para que o feto possa passar com maior facilidade. Isso porque a cabeça do ser humano cresceu, então precisa desses estímulos. Então ela vai, num primeiro momento, o nível de estrogênio vai baixar, vai aumentar o nível de progesterona, e isso vai causar uma série de inconvenientes para a grávida nos 3 primeiros meses. Depois o nível de estrogênio vai lá no pico, é 30 vezes até mais do que ela tinha normalmente, para facilitar a dilatação do útero e do canal vaginal para o nascimento da criança. Estão vendo, né? 80.000 calorias, 30 maratonas. E aí, veja, o bebê macaco, quando nasce, ele já nasce pronto. Ele já está apto a andar, a sair atrás de alimento, tranquilo. Olha o nosso bebê humano. Para que esse bebê possa chegar nesse nível aqui do recém-nascido, precisaria de 21 meses após o nascimento. Por que a criança não fica esse tempo todo no útero da mãe? Porque a cabeça da criança não passaria. Então a criança nasce antes do corpo estar pronto, desenvolvido. Houve uma diminuição, um estreitamento da pelvis feminina.
Aí, segundo os evolucionistas, a partir do momento que o ser humano passou a andar em pé e não andar mais curvado ou andar de quatro, isso alterou também o nascimento, que teve que ser cada vez mais antecedido em relação ao que supostamente era antes. E aí nós temos, a mulher produz 400 óvulos a vida inteira. O homem produz 300 milhões de espermatozoides por ejaculação. O homem tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher. Então, a conta é muito simples. Você tem um óvulo por mês. O cara tem 300 milhões de espermatozoides por ejaculação. Adivinha quem é que vai se preocupar com qualidade? Quem tem um óvulo por mês. Então, a fêmea, a tendência dela é escolher aquele que seja o melhor provedor, o melhor companheiro. O macho, quando escolhe o que for mais a favor dele. E aqui nós temos o gasto calórico de um homem no ato sexual. É o suficiente para cozinhar um ovo. Enquanto que a mulher, durante toda a gestação, é o suficiente para correr 30 maratonas. E por que é importante, né, a gente pensar sobre isso? Se o meu gasto calórico é cozinhar um ovo, eu não tenho problema de cozinhar o ovo errado. Se o meu gasto calórico é de 30 maratonas, eu vou escolher muito bem com quem e quando eu vou correr essas 30 maratonas. Porque o prejuízo vai ser meu. E é isso que faz com que, na verdade, são as fêmeas que selecionam, não os machos. Aí, como as fêmeas selecionam? Do ponto de vista, tudo aqui é biológico, não tem nada de espírita por enquanto, estou falando só o que a ciência está dizendo, para a gente ter uma noção de que tudo isso foi testado, experimentado, foi estudado, foi visto. Então, como funciona? Nessa situação aqui, a mulher procurará o homem normalmente com esse sistema aqui do triângulo invertido, porque passa melhor a imagem de melhor saúde e de melhor condição física. O homem, a forma de violão, que é uma mulher que seria uma boa parideira, porque não morreria no parto, teria as formas mais atraentes dos seios por ser mais fértil. Falando assim é tão grosseiro, né? Mas é o que você pega no livro do pessoal que fala de sexualidade. E tudo isso dá certo. O homem é o único animal que tem o dobro do comprimento necessário em relação ao canal vaginal para a penetração. O homem não precisava ter o tamanho do pênis que ele tem, ele poderia ter menos da metade, porque o canal vaginal é pequeno. Então, por que ele tem esse dobro? Porque nos estudos mostram que quando ele penetra mais fundo, mais endorfina ele tem. Então, quanto maior a endorfina, maior a aproximação dele com a pessoa que ele está copulando. Maior a necessidade que ele tem de ficar junto. Os chimpanzés, os gorilas, os bonobos, eles não têm isso. Só os homens, né, os machos humanos, eles têm um comprimento de pênis desproporcional ao canal vaginal. Isso, segundo o pessoal que pesquisa, é porque produz oxitocina. Produzindo oxitocina, dá aquela sensação de ficar mais perto durante mais tempo com a pessoa com que você forma os seus laços. E aí, nós vemos a criança. A criança, ela quando nasce, ela só tem um mecanismo para chamar a atenção para que ela possa comer, ser protegida e ser bem tratada, e alguém tirar a fralda suja dela. Gritar. E gritar muito. O choro de uma criança, nesse período, pode chegar a 97 decibéis. O equivalente a uma britadeira quebrando asfalto na rua. Exatamente o som do bebê.
Mas vejam que interessante, na mãe, viu? Nos outros não, mas na mãe, esse grito faz com que a mãe produza oxitocina. Quanto mais a mãe amamenta, mais oxitocina ela produz, menos estressada ela fica. O choro da criança, para ela, não tem o mesmo impacto que teria para as outras pessoas em volta. E vejam que interessante, né? Porque não sei se vocês já fizeram viagem internacional com criança chorando. Quando você está muito evangelizado, você quer botar um paraquedas na criança. Porque são 14 horas de voo e tipo, né? Essa coisinha linda. Então, e os pais, parece que eles têm um interruptor atrás da orelha que desliga. Aquilo não é com eles. A mãe, então, não é com ela. Bendita natureza. Porque se não fosse por isso, ela afogava o filho, né? Fizeram testes em camundongos, camundongas fêmeas com bebês gritando, e se elas não eram as mães daqueles bebês, elas eram indiferentes. Aí, quando eles injetavam oxitocina na fêmea, mesmo uma fêmea que nunca tivesse tido relações sexuais, ela automaticamente cuidava do filhotinho. E o contrário, a mãe, quando eles injetavam uma substância que paralisava a oxitocina, suprimia a oxitocina, a mãe largava o bebê. Então, é um mecanismo para crescer e multiplicar. E graças a esse mecanismo nós temos a conchinha. Esse mecanismo que produz todo esse bem-estar, que faz com que após o sexo cada um não vá para o seu lado, é exatamente esse mecanismo biológico que começa lá na amamentação, quando o homem é bebê. Para vocês terem uma ideia, em um casal, esse relacionamento, essa produção hormonal medida, vai de 1 a 3 anos. Depois a tendência desse pico é diminuir. A gente está falando só de biologia. A gente não está falando de afinidade espiritual, afinidade cultural, psíquica, estamos falando só da parte biológica. E os pesquisadores desconfiam que fica de 1 a 3 anos, que é o tempo que a mulher precisa para cuidar da criança. Particularmente, este é um homem solteiro com testosterona. Este é um homem casado com testosterona. Este é um pai com testosterona. Isso daqui faz ser os homens quem eles são. Jogos agressivos, serem intrépidos, violentos, essa coisa de procurar várias mulheres como parceiras, é a testosterona. Ela é 10 vezes maior no homem do que na mulher. Quando o homem, ele é pai, aliás, quando a mulher está ovulando perto dele, o nível de testosterona milagrosamente abaixa. Sem que ela fale para o cara, estou no meu período fértil. Não. E quando casa e tem filho, cai para menos da metade. Aí os cientistas evolutivos dizem que cai para menos da metade exatamente para que o homem não tenha a vontade de ser agressivo com a criança e não procure outras fêmeas fora de casa. A ideia é que ele dê toda a atenção para a companheira dele. Isso se dá para que ele possa ajudar a mãe e a mãe ajudar a criança. E o esquema é exatamente esse. A criança nasce, a mãe tende a esquecer o pai e toda a atenção dela é voltada para a criança. A atenção do pai não é para a criança. A atenção do pai é para a mãe. Porque se a atenção do pai for para a criança, a mãe fica sem proteção. Aí vocês vão dizer, eu sou uma mulher empoderada, independente, livre, fiz concurso público, não preciso de homem. Mas você esquece que a gente está falando de milhões de anos
de nascimentos e renascimentos, que fazem parte do nosso organismo biológico. Então, imagina a savana africana. É muito importante para isso que a mulher tenha 100% de atenção para a cria e o homem tenha 100% de atenção para a mulher, para que essa família sobreviva. Por isso que esse modelo de família, homem, mulher e filhos, por que você encontra nos incas, nos astecas, nos chineses, no pessoal da Mauritânia, no Polo Norte? É por causa disso aqui. É biológico. E aí empurra os seres humanos para que eles mantenham a conservação e a procriação. E agora vocês têm 10 minutos de intervalo, onde vocês podem tomar uma água, ir ao banheiro, conversar bastante. Voltem para cá, que a segunda parte agora é a parte espírita, tá bom? Obrigado. Muito obrigado.